Pronto, tá gravando. Então, mais uma vez, bom dia, né? Vamos agora colocar para apresentar de novo. Deixa eu dar o espaço. Estão vendo? Sim. Pronto. Sim. Então, vamos voltar. A gente deu aula passada sobre o espaço, né? Então, nós vimos sobre os elementos de projeção, o que é uma projeção, né? Vimos o exemplo da lanterna e do sol, e os tipos de sistemas de projeção, que é de acordo com o centro de projeção. Então, se o centro de projeção estiver no infinito, que é o exemplo do sol, é o sistema cilíndrico. Se o centro de projeção for finito, que é o exemplo da lanterna, é o sistema cônico. Dentro do sistema cilíndrico, nós vimos que pode ser o sistema cilíndrico oblíquo ou o sistema cilíndrico ortogonal. E o sistema cilíndrico ortogonal é o sistema de projeção que representa o objeto em verdadeira grandeza. Então, é ele que a gente tem que se basear para representar um objeto. E aí, nós vimos esse problema, né? Onde tínhamos objetos diferentes, mas a projeção deles eram iguais. Então, foi criado o sistema mongiano de projeção, que nada mais é do que o espaço, um plano horizontal e um plano vertical de projeção, onde para cada objeto a gente vai obter, no mínimo, duas projeções, uma horizontal, que é aquilo que é projetado no plano horizontal, e uma vertical, que é aquilo que é projetado no plano vertical. Então, o espaço nada mais é do que plano horizontal de projeção, cruzando com o plano vertical de projeção. Quando eles se cruzam, obtém uma reta que eu chamo de linha de terra, tá? A linha de terra divide os planos em semiplanos. Então, para o plano horizontal, eu tenho semiplano horizontal anterior, semiplano horizontal posterior. Para o plano vertical, eu tenho semiplano vertical superior, semiplano vertical inferior. E os diedros é o espaço entre um semiplano e outro, tá? Então, primeiro diedro está entre semiplano horizontal anterior e semiplano vertical superior. Segundo diedro está entre semiplano horizontal posterior e semiplano vertical superior. Terceiro diedro está entre semiplano horizontal posterior e semiplano vertical inferior. E o quarto diedro entre semiplano horizontal anterior e o vertical inferior. Ok? Então, foi isso que a gente estudou aula passada. Vamos agora para o estudo do ponto, tá? O que é um ponto? Né? Como que eu vou obter um ponto? Um ponto é uma entidade matemática sem dimensões. Um ponto não tem largura, não tem altura, não tem diâmetro, ou seja, é uma coisa abstrata. Você não encontra um ponto. Ah, eu vou ali no mercado comprar 1 quilo de ponto. Não, não existe. Né? É uma coisa abstrata e não tem dimensões, certo? Como é que eu obtenho um? Quando duas retas se cruzam, ou podemos representar ele com o pinguinho do i, certo? Eu obtenho um ponto. Um ponto, gente, essa aula aqui eu vou falar bem por cima, assim, porque eu gravei já uma aula teórica só sobre ponto, em que está tudo bem detalhado. Então, eu vou falar aqui rapidamente, certo? E quando acabar a aula, eu vou postar no Siga esses vídeos. Então, um ponto, ele vai ser representado através de suas projeções, tá? P0 é a projeção do ponto na linha de terra. P é a projeção horizontal do ponto e P' é a projeção vertical. Então, para um ponto, eu vou ter 3 projeções, certo? P0, projeção do ponto na linha de terra, P, projeção horizontal e P', projeção vertical. Vamos observar aqui essa figura
para entender o que é cada projeção dessa. Ponto objeto é o quê? É aquele ponto que eu estou querendo projetar no espaço. É aquele ponto representando um objeto, certo? Então, o ponto objeto eu represento sempre com letra maiúscula e entre parênteses. Então, é o meu ponto objeto, ok? Então, ele está aqui no espaço, no primeiro diedro. O que é a zero? Que é a projeção do ponto na linha de terra. É o encontro do plano de perfil que contém o ponto com a linha de terra. Ai, professora, o que é plano de perfil que você não falou ainda? Plano de perfil, gente, é um plano que é ortogonal ao plano horizontal e ao plano vertical. Ou seja, esse plano de perfil, ele forma 90 graus, tanto com o plano horizontal quanto com o plano vertical, certo? No espaço, vão existir infinitos planos de perfis. Infinitos planos, certo? Vai passar pelo espaço. E cada ponto vai pertencer a um plano de perfil. Então, o ponto A aqui está situado em um plano de perfil. E neste plano podem existir infinitos pontos, certo? É um pouco complexo, assim, de imaginar. Mas a intenção disso daqui é que vocês tentem imaginar. A intenção da geometria descritiva é desenvolver a imaginação de vocês e desenvolver a projeção de objetos, para vocês poderem aprender a desenhar um objeto, certo? Então, a aula de hoje vocês podem ficar até assustados. Ai, meu Deus, isso é muito complexo. Mas não é. Com o tempo que vocês forem lendo, forem olhando para as figuras, vocês vão entendendo. E até com os exemplos também. Alguém tem alguma dúvida? Todo mundo entendeu o que é plano de perfil? Lembrando que eu estou apresentando, eu não vejo o chat, certo? Eu não dá para me ver se alguém estiver escrevendo, tem que falar. Alguém tem alguma dúvida? Entenderam o que é plano de perfil? Sim. Então, vamos lá. Plano de perfil, né? Ele é 90 graus, ortogonal, tanto ao plano horizontal quanto ao vertical. Então, o meu ponto objeto, certo? Ele está situado, todo e qualquer ponto objeto está situado em um plano de perfil. Então, projeção A0, projeção do ponto na linha de terra, é o encontro do plano de perfil que contém o ponto com a linha de terra. Então, aqui está o meu A0. Então, a projeção do ponto na linha de terra sempre vai estar na linha de terra, certo? Projeção horizontal do ponto é aquilo que é projetado no plano horizontal. Então, raios projetantes partem do infinito, vão inserir no ponto e projetar ele no plano horizontal. Então, aqui, ó, A, sem parênteses, certo? Só o A maiúsculo, sem nada, é a projeção horizontal do ponto. Toda projeção horizontal vai estar sempre no plano horizontal, certo? Sempre no plano horizontal. Projeção vertical do ponto é o quê? Raios projetantes parte do infinito, vai inserir no ponto e projetar ele no plano vertical. Então, projeção vertical eu represento por A maiúsculo. Gente, sempre a mesma letra, certo? A mesma letra do ponto objeto é a mesma letra de suas projeções, ok? Então, ponto pode ser ponto A, B, C, D, ok? Qualquer letra, certo? Então, vamos lá. Projeção horizontal é aquilo que é projetado no plano horizontal. Projeção vertical é aquilo que é projetado no plano vertical. Vejam aqui o ponto objeto B. Ponto objeto B, ó, contido no plano de perfil. E aqui está o B0, que é o quê? Projeção do ponto na linha de terra. Aqui está a projeção horizontal, no plano horizontal. E aqui está a projeção vertical, no plano vertical. Certo? Ok? Então, o ponto B está no segundo diedro. Por quê? Sua projeção horizontal está no semiplano horizontal posterior
e sua projeção vertical está no semiplano horizontal ou vertical superior. Um ponto no terceiro diedro. Projeção horizontal vai estar no semiplano horizontal posterior. Projeção vertical vai estar no semiplano vertical inferior. Ponto no quarto diedro. Sua projeção horizontal está no semiplano horizontal anterior e vertical no semiplano vertical inferior. Ok, gente? Vamos entender agora quais são as coordenadas descritivas desses pontos. Coordenadas descritivas vão ser valores relacionados com as projeções dos pontos. Então, quais são as coordenadas descritivas? Abscissa, afastamento e cota. X, Y e Z. A abscissa do ponto está relacionado com a projeção do ponto na linha de terra. O afastamento do ponto está relacionado com a projeção horizontal na linha de terra. E a cota está relacionada com a projeção vertical, certo? Então, a gente tem abscissa, afastamento e cota, que vão ser valores, tá? Positivos ou negativos, relacionados com as suas respectivas projeções. Então, vamos entender o que é abscissa, afastamento e cota, olhando aqui para essa figura. Vocês estão me ouvindo, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta, gente? Ninguém quer fazer pergunta? Só um minuto. Estou um pouco gripada. Vamos lá. Então, vamos lá. O que é abscissa, afastamento e cota? Abscissa. O que é abscissa? A abscissa está relacionado com a projeção do ponto na linha de terra, certo? Então, a abscissa vai ser a distância entre o plano referencial de projeção. O que é plano referencial de projeção? É um plano de perfil, mesma coisa de plano de perfil, mas que está localizado na origem. Então, eu vou localizar esse plano de perfil, esse plano referencial, né, da origem, onde eu quiser. Certo? Então, lá no espaço, eu vou localizar primeiro esse plano de perfil. A abscissa vai ser a distância entre o plano referencial e o plano de perfil. Então, essa distância, eu vou ler aqui, ó, na linha de terra. A abscissa sempre vai ser lida na linha de terra, certo? Do plano referencial de perfil, ou seja, da origem, até a projeção do ponto na linha de terra, no caso aqui para o ponto A, o A0, é o valor da abscissa. Então, a abscissa, ela pode ser positiva ou negativa. Ela vai ser positiva quando, se eu virar aqui este plano, certo? Se eu virar aqui o espaço, olhando de frente e vendo só o primeiro e quarto diedro, se for da origem para a direita, vai ser positiva. Da origem para a esquerda, vai ser negativo. Lembrando que o espaço, ele é infinito. Ele vai crescer aqui em todas as dimensões. Isso aqui é só uma representação, certo? Então, da abscissa para a direita, positivo. Da origem para a direita, da origem aqui, ó, para a direita, positivo. Da origem para a esquerda, a abscissa é negativa, certo? Olhando aqui a abscissa do ponto B. Então, da origem até aqui, ó, é o valor de X, certo? É o que eu chamo de abscissa. Da origem até aqui o C0, certo? Vai ser a abscissa. Da origem até o D0 vai ser a abscissa do ponto. Me diga uma coisa, para um ponto estar no primeiro, segundo, terceiro ou quarto diedro, a abscissa precisa ser positiva ou negativa? Alguém pode falar?
Precisa não. Precisa não o quê? Precisa ser não nem positiva nem negativa, foi isso? Ou precisa ser positivo? Foi. Isso mesmo. Como o plano cresce, né? Como ele é infinito, então, para um ponto estar no primeiro diedro, tanto faz a abscissa ser positiva ou negativa. Tanto faz, certo? Mesma coisa para segundo, terceiro ou quarto diedro. O valor de abscissa não importa se é positivo ou negativo. Agora vamos entender o que é afastamento. Afastamento está relacionado com a projeção do ponto na linha com a projeção horizontal do ponto, certo? Afastamento relacionado com a projeção horizontal do ponto. Então, aqui é o ponto objeto. Onde é que está a projeção horizontal deste ponto? No semiplano horizontal anterior. O que é afastamento? A distância da projeção horizontal do ponto até a linha de terra, certo? Projeção horizontal do ponto até a linha de terra. Então, aqui é o valor de afastamento. Para o ponto estar no primeiro diedro, certo? O afastamento precisa ser positivo. Desculpa, positivo. O que é afastamento positivo? É quando ele é medido no semiplano horizontal anterior. O que é afastamento negativo? É quando ele é medido no semiplano horizontal posterior. Então, se a projeção horizontal do ponto está no semiplano horizontal anterior, ela é positiva, certo? O afastamento é positivo. Se a projeção horizontal do ponto está no semiplano horizontal posterior, a abscissa, ela é negativa, certo? Então, a abscissa positiva, quando eu olho o espaço de frente, vendo os 4 diedros, se ela for medida para a direita, é positiva. Se for medida para a esquerda, é negativa. Então, vamos lá. Para um ponto estar no primeiro diedro, o afastamento, ele é positivo ou negativo? Para um ponto no primeiro diedro. Hein? Positivo. Não vou passar a figura, vocês têm que imaginar aí. Para um ponto no segundo diedro, o afastamento, ele é positivo ou negativo? Afastamento. Negativo. Negativo, muito bem. Para um ponto no terceiro diedro, o afastamento é o quê? Negativo. Negativo. E um ponto no quarto diedro, o afastamento é? Positivo. Positivo. Muito bem, gente. Muito bem. Agora, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre afastamento? Negativo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Vamos entender agora o que é cota. Cota está relacionado com a projeção vertical do ponto. Então, cota vai ser a distância da linha de terra até a projeção vertical do ponto. Se a cota for medida para cima, ou seja, no semiplano vertical superior, ela vai ser positiva. Se a cota for medida para baixo, no semiplano vertical inferior, ela vai ser negativa, certo? Então, ó, cota do ponto é a distância da projeção vertical até a linha de terra, ou da linha de terra até a projeção vertical, certo? É o valor da cota. Ou também pode ser, outro conceito, da projeção do ponto objeto até o plano horizontal. É a mesma distância, certo? Mesma coisa. Então, vamos lá. Se o ponto está no primeiro diedro, a sua cota é positiva.
Se o ponto estiver no segundo diedro, a cota vai ser o quê? Positivo. Não positivo. Positiva, porque a projeção horizontal vai estar no semiplano vertical superior. Se o ponto estiver no terceiro diedro, a cota vai ser o quê? Negativa, né? Negativo. Muito bem, gente. E no quarto diedro, a cota vai ser o quê? Negativo também. Negativa também. Negativo também. Então, vamos olhar a figura. Primeiro diedro, cota positiva. Então, segundo diedro, cota positiva. Veja que está acima da linha de terra, a projeção vertical. Terceiro diedro, cota negativa, porque está abaixo da linha de terra, projeção vertical. E quarto diedro, a cota também é negativa. Ok? Então, vamos lá. Para um ponto estar no primeiro diedro, a abscissa precisa ser o quê? Positivo. Positiva ou negativa. Abscissa, que é o valor de x, o primeiro valor. Então, pode ser positiva como negativa, né? Tanto positiva quanto negativa. Abscissa, a distância aqui, ó. Certo? Primeiro diedro, abscissa, tanto faz, isso para qualquer ponto, certo? Em qualquer local no espaço, tanto faz ser positivo ou negativo, certo? O afastamento... Oi, pode então, a abscissa, em qualquer plano, ela pode ser positiva como negativa, né? Em qualquer... Sim, para qualquer localização no espaço. Certo. Tanto faz ser positivo ou negativo, porque o espaço, como a gente lê ao longo da linha de terra, o espaço, ele cresce, tanto para a direita quanto para a esquerda, olhando aqui para essa figura. Né? Ele é infinito, tanto para após a origem, quanto antes da origem. Se for após, positivo. Se for antes, negativo. Então, tanto faz ser positivo ou negativo. Certo? A gente só precisa saber afastamento e cota, se é positivo ou negativo, para localizar um ponto no espaço. Então, o primeiro diedro, a abscissa, tanto faz se for positivo ou negativo. O afastamento é positivo e a cota positiva. Então, primeiro diedro, afastamento positivo e cota positiva. Se vocês quiserem, podem ir escrevendo aí, anotando. Quando eu estou dando aula, eu vou anotando essas informações no quadro. Infelizmente, né, quando eu estou dando aula no presencial, não tenho como fazer isso aqui. Ok? Para um ponto no segundo diedro, a abscissa tanto faz. O afastamento vai ser negativo e a cota positiva. Para o terceiro diedro, o afastamento vai ser negativo e a cota negativa. E a abscissa tanto faz. Para o quarto diedro, tanto faz a abscissa. O afastamento, ele vai ser o quê? Positivo. Positivo. E a cota vai ser negativa. Ok, gente? Ok? Tem alguma dúvida? Não. Depois para revisar que a pessoa fica na mente. Eu tanto vou postar esse vídeo, quanto o vídeo que eu gravei, né? Vamos lá. E também vocês têm um livro para ler. Então, tem 3 opções aí. Se um ponto, olhando para essa figura, se um ponto objeto estivesse localizado no semiplano horizontal anterior, o ponto objeto, né, estivesse localizado aqui, sobre o semiplano, onde é que estaria a projeção dele na linha de terra? No caso, onde está o ponto E, estaria na linha de terra, certo? Estaria aqui na linha de terra. Onde é que estaria a projeção horizontal deste ponto? Se ele está localizado sobre o semiplano horizontal anterior. A projeção horizontal estaria no próprio ponto objeto, estaria coincidente, certo? E a projeção vertical estaria onde? Na linha de terra, certo? Então, se um ponto estiver localizado no semiplano horizontal anterior, o que é que vai acontecer? A abscissa tanto faz, vai ser a distância da linha de terra até a projeção do ponto, né, da linha de terra. O afastamento vai ser positivo, mas a cota vai ser o quê? 0. Por quê?
Porque a projeção vertical do ponto está na linha de terra. Então, sempre que um ponto objeto estiver situado no plano horizontal, certo? Sua cota vai ser 0. Por quê? Porque a sua projeção vertical vai estar na linha de terra. Então, a cota do ponto vai ser sempre 0, certo? Porque nem vai ter valor para cima nem para baixo. Então, se está na linha de terra, vai ser 0, ok? Ponto, mais uma vez, eu repetir. Se um ponto estiver situado no plano horizontal, sua cota vai ser 0. Por quê? Porque a projeção horizontal do ponto está na linha de terra. Ok, gente? Aí, se for no semiplano horizontal anterior, o afastamento positivo. Se for no semiplano horizontal posterior, o afastamento vai ser negativo. E agora, se um ponto estiver situado no plano vertical, o ponto objeto está sobre o plano vertical. O que é que vai acontecer com as suas projeções? Vamos lá. Pontos vão aqui no vertical superior. O ponto objeto está aqui no vertical superior. Então, a projeção do ponto na linha de terra vai estar na linha de terra. Projeção horizontal do ponto vai estar onde? Na linha de terra. E a projeção vertical vai estar no próprio ponto objeto, ou seja, vai estar coincidindo com o ponto objeto. Então, o que acontece com os seus valores de abscissa, afastamento e cota? A abscissa tanto faz, ser positiva ou negativa. O afastamento, como a projeção horizontal está na linha de terra, então o afastamento vai ser 0. E a cota vai ser positiva ou negativa, dependendo de onde estiver o plano. O ponto. Se o ponto estiver localizado sobre o semiplano vertical superior, ele tem afastamento positivo. Se o ponto estiver, ou afastamento não, cota, desculpa, cota positiva. Se o ponto estiver sobre o semiplano vertical inferior, né, o ponto objeto, sua cota vai ser negativa, ok? Então, sempre que um ponto objeto estiver situado sobre o plano vertical, ele vai ter afastamento 0. Por quê? Porque a sua projeção horizontal está na linha de terra. Ok, gente? Entenderam? Na aula teórica que eu gravei, eu explico isso aqui mais detalhado. E se um ponto estiver situado sobre o plano de origem, vamos botar naquela figura aqui, que tem um plano de origem. Se o ponto objeto estiver situado aqui, ó, sobre o plano de origem, então, projeção horizontal e projeção vertical, né, estão nos seus devidos planos. Mas a abscissa vai ser 0, certo? Se eu encontrar um ponto com abscissa 0 e valor de afastamento e cota diferente de 0, esse ponto está situado aqui, ó, no plano de origem. E se, por último, um ponto estiver situado na linha de terra, em qualquer local da linha de terra, vou pegar outra imagem, vamos supor, vocês veem a minha setinha, né, mexendo? Se o ponto estiver situado aqui na linha, vê, né, a setinha mexendo aqui, o cursor? Vê. Se o ponto estiver situado na linha de terra, né, o ponto objeto está na linha de terra, o que acontece? Projeção horizontal e projeção vertical vão estar na linha de terra. Então, o afastamento vai ser 0 e a cota vai ser 0. Eu vou ter um valor só de abscissa, certo? Afastamento 0 e cota 0 quando o ponto está situado na linha de terra. Ok, gente? Dúvidas? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Ninguém quer fazer pergunta? Então, vamos lá. Quando a gente vai representar um ponto, quando a gente vai desenhar, tudo isso que a gente viu aqui foi no espaço.
Quando a gente for desenhar, a gente precisa desenhar em um plano bidimensional, ou seja, no papel, né? O espaço, olhando aqui, ó, ele está em 3 dimensões. Quais são essas 3 dimensões? Abscissa, afastamento e cota, ou seja, profundidade, largura e altura, tá? Quando a gente vai desenhar no papel, a gente só tem 2 dimensões. Por isso que a gente precisa obter a épura de um ponto, certo? Obter a épura de um ponto. Tudo que a gente for desenhar vai ser em épura. O que é épura? O que é épura? Vai ser o quê? O rebatimento do plano horizontal sobre o vertical, certo? Ou seja, plano vertical permanece parado, plano vertical não mexe, e aí o plano horizontal vai girar até sobrepor o plano vertical, certo? Plano horizontal permanece, gira, o vertical permanece parado e o horizontal que gira. Desse modo, o que é que vai acontecer? O semiplano horizontal anterior vai ficar sobre o semiplano vertical inferior, certo? O semiplano horizontal anterior vai sobrepor o vertical inferior. Lembrem sempre dessa figurinha aqui girando. E o semiplano horizontal posterior, quando houver a épura, vai ficar sobre o vertical superior. O que é que vai acontecer aqui com as projeções? Projeção horizontal, né? Como o plano horizontal gira, então, a abscissa, que era positiva, eu vou ler para baixo. A abscissa positiva, representada pela projeção horizontal do ponto, eu vou ler para baixo. E a abscissa, se for... Abscissa não, gente, afastamento. Estou misturando aqui. Por isso que eu acho bom gravar aula teórica também, porque lá é sem erro, que eu edito. Se o afastamento for positivo, eu vou ler ele para baixo, certo? Se o afastamento positivo, eu vou ler ele para baixo, porque, ó, plano horizontal, semiplano horizontal anterior vai girar para baixo, certo? Se o afastamento for negativo, ele está sobre o semiplano horizontal posterior. Então, afastamento negativo, eu vou ler para cima. Então, para esse exemplo aqui, ó, um ponto representado em épura, certo? Aqui eu tenho um ponto representado em épura. A abscissa, primeiro, que eu leio ao longo da linha de terra, permanece a mesma coisa, positiva para a direita da origem, negativa para a esquerda. A abscissa não muda, positiva para a direita, negativa para a esquerda. A única coisa que vai mudar vai ser o afastamento. Afastamento positivo eu leio para baixo e afastamento negativo eu leio para cima. Para esse ponto aqui, que ele está no primeiro diedro, o afastamento é positivo, então projeção horizontal vai ficar para baixo, certo? A cota não muda, continua a mesma coisa. Por quê? Porque o plano vertical permanece parado. Então, cota positiva eu leio para baixo, cota positiva eu leio para cima e cota negativa eu leio para baixo. Permanece do mesmo jeito. Ok? Vocês estão entendendo? Tá dando para ouvir? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Eu gosto de estar sempre perguntando, porque pode acontecer da internet cair, eu continuar dando aula aqui para o além, né? Eu não vejo se sair do Google Meet, certo? Então, de vez em quando eu pergunto. Então, vamos recapitular. Em épura, o que acontece? Afastamento positivo para a direita da origem, afastamento negativo para a esquerda da origem. Afastamento não, abscissa. Ah, meu Deus, estou misturando abscissa e afastamento. Vamos lá. De novo, esqueçam o que eu falei. Em épura, abscissa positiva, eu leio a
direita da origem, que é o valor de x, né? O primeiro valor. Abscissa negativa, eu leio para a direita da origem. Abscissa negativa, eu leio para a esquerda. Positiva para a direita, negativa para a esquerda. Afastamento. O afastamento, que é a única coisa que vai mudar. O afastamento que antes eu lia para a direita, positivo, agora eu leio para baixo. Então, afastamento positivo para baixo, afastamento negativo para cima. Cota. Mesma coisa, não muda. Cota positiva para cima da linha de terra, cota negativa para baixo da linha de terra. Então, olha só, ponto no primeiro diedro eu tenho o quê? Afastamento negativo e cota, afastamento positivo e cota positiva. Então, afastamento positivo eu leio para baixo, afastamento negativo, afastamento positivo. Ah, meu Deus! Cota positiva, eu leio para cima. Então, primeiro diedro, eu tenho projeção horizontal para baixo, projeção horizontal para cima. Segundo diedro, as duas projeções ficam acima da linha de terra, porque o afastamento que é negativo, eu leio agora para cima. E a cota positiva continua para cima. Terceiro diedro é o contrário do primeiro, certo? Terceiro diedro, o contrário do primeiro. Então, projeção horizontal fica para cima, por quê? Porque o afastamento é para cima, e a projeção vertical fica para baixo, porque a cota é negativa, então fica para baixo. Quarto diedro, que é o contrário do segundo, as duas projeções ficam abaixo da linha de terra, certo? Então, afastamento positivo do quarto diedro, eu leio para baixo. E cota negativa, eu leio também para baixo. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Querem fazer alguma pergunta? Não. Vamos fazer esse resumo. Diedro. O que é um diedro? É formado por dois planos de projeções ortogonais, um horizontal e um vertical, ou seja, a distância entre um semiplano e outro. O que é linha de terra? Reta determinada pela interseção do plano horizontal e do plano vertical. A gente obtém a linha de terra. Rebatimento, rotação do plano horizontal em 90 graus para obtenção da épora. Aquela figurinha, né, que está se movendo, em que o plano horizontal gira para sobrepor o plano vertical. Épora é a representação de figuras em um plano bidimensional através das suas projeções. Vocês observaram que em épora a gente representa apenas as projeções do ponto. Não representa o ponto objeto, certo, gente? Em épora apenas as três projeções. Linha de chamada, eu não expliquei o que é a linha de chamada. Reta perpendicular à linha de terra que liga as projeções horizontais e verticais do ponto. Então, deixa eu voltar aqui. Essa reta aqui, ó, sempre vai ser tracejada. É a linha de chamada, que nada mais é do que, ó, o encontro do plano de perfil que contém o ponto com os planos de projeção. É isso aqui, ó. O que liga as três projeções do ponto, certo? A linha de chamada liga as três projeções do ponto. Então, em épora, a linha de chamada sempre vai ser perpendicular à linha de terra, certo? Ou seja, formando 90 graus com a linha de terra. E sempre vai ser tracejada, tá? Sempre vai ser tracejada, certo? Então, ó, linha de chamada, ela liga, certo? As três projeções, ó. Linha de chamada sempre ligando as três projeções, ok? Volta. Aqui é outro conceito. Distância de um ponto objeto ao plano horizontal. Afastamento. Distância de um ponto objeto ao plano vertical. Certo? O que são agora planos bissetores? Alguém quer fazer alguma pergunta? Querem fazer alguma pergunta?
Tem alguém me ouvindo? Tô. Não, tô continuando. Mais uma vez eu vou explicar. Vocês estão vendo essa aula, é muita informação, né? A cabeça fica assim, meu Deus, que negócio difícil, que negócio complicado. Mas não é, certo? Quando vocês assistirem um vídeo com a aula teórica, de novo, e com a aula prática, vocês vão ver que é bem simples, ponto. É o conteúdo mais fácil, certo? Para entender reta, tem que entender ponto. Então, vocês têm que estudar bem o ponto. Para entender plano, tem que entender reta. E, consequentemente, entender ponto. Então, uma coisa depende da outra. Não se assustem, não tenham medo. É muita informação, realmente, certo? É muita informação, mas é preciso vocês entenderem. Ok? O pior que é mesmo, informação. Chega É. para ainda de anotar, muita informação. É muita informação, por isso que eu gosto de estar sempre anotando, e depois ler o livro. Quando lê o livro, também dá uma clareada, porque o livro, ele é muito, muito explicativo, ele é muito detalhado, muito detalhado. Então, assistam as aulas e leiam um livro com a teoria para poder entender bem. Não adianta querer decorar, não adianta ficar. Primeiro diedro é afastamento positivo, cota positiva. Afastamento positivo eu leio para baixo, cota positiva eu leio para cima. Não adianta tentar decorar, porque confunde a cabeça da pessoa. Então, tem que tentar entender mesmo. Ok? Planos bissetores. Plano bissetor ímpar é aquele que está atravessando o espaço entre o primeiro e o terceiro diedro. Ele atravessa bem ao meio, ou seja, entre um plano horizontal e o plano vertical não tem 90 graus, então, se atravessa bem ao meio, é 45 graus. Plano bissetor ímpar. Plano bissetor par, ele atravessa o segundo e o quarto diedro, certo? Segundo e quarto diedro, bem ao meio também, 45 graus. Então, olhando o espaço de frente, vendo os 4 diedros e os planos bissetores, nós temos essa imagem aqui, ó. Aqui eu tenho o primeiro diedro, segundo, terceiro e quarto. Quando eu coloco os 2 planos bissetores, ele vai dividir o espaço em 8 regiões, certo? Em 8 regiões. Eu não vou cobrar a vocês as regiões, eu só quero que vocês entendam que tem essas 8 regiões, certo? Ou seja, a metade de cada diedro vai ser uma região, que vai ser dividida por esses planos bissetores. Vamos entender, tá? Aqui mais uma vez, só para vocês verem que é 45 graus, ou seja, passando bem ao meio, né? Olhando aqui essa imagem aqui, ó. Esse plano cortando aqui o espaço, tá? Esse plano de perfil, eu vejo aqui essa imagem, né? 45 graus dos planos bissetores. Vamos entender como que vai ser as projeções desses pontos, estando ele no bissetor ímpar ou no bissetor par. Primeiro, bissetor ímpar. Se é o bissetor ímpar, atravessa primeiro e terceiro diedro. Então, veja, esse ponto objeto A está situado no bissetor ímpar, certo? O que é que vai acontecer com os valores de abscissa, afastamento e cota? A abscissa tanto faz, vai depender do local do ponto, né? Se é positivo ou negativo, onde esse ponto está atravessando, tanto faz. Para a gente, o que importa aqui é sempre afastamento e cota, tá? O valor de abscissa, tanto faz. O afastamento do ponto vai ser igual ao afastamento, vai ser igual à cota do ponto, ou seja, a mesma distância da linha de terra até a projeção horizontal é a mesma distância da linha de terra até a projeção vertical. Por isso que quando o ponto pertence ao bissetor ímpar, ele tem valores de afastamento e cota iguais, certo? E os sinais, gente, também serão iguais. Por quê? Porque o bissetor ímpar, ele atravessa primeiro, onde afastamento e cota são positivos, ou atravessa no terceiro diedro, onde o afastamento e a cota são negativos. Então, se um ponto pertence ao bissetor ímpar, ele está situado no bissetor ímpar,
ele vai ter o valor do afastamento igual ao valor da cota. Valores iguais e sinais iguais, certo? Valores iguais e sinais iguais. Por exemplo, se o afastamento é 3, a cota vai ser também 3, certo? Positivo. Se o afastamento for 5, a cota também vai ser 5. Valores iguais, sinais iguais. O que é que vai acontecer com a épora? As projeções serão simétricas. Bissetor ímpar sempre vai encontrar projeções simétricas. Ou seja, o que é isso, projeções simétricas? A mesma distância da linha de terra até a projeção horizontal é a mesma distância da linha de terra até a projeção vertical. Ou seja, o valor do afastamento é igual ao valor da cota. Como são simétricas, né? Eles ficam opostos à linha de terra, certo? Então, para esse exemplo aqui do primeiro diedro, eu tenho o quê? Afastamento positivo, cota positiva. Então, é a mesma distância da linha de terra para cá, da linha de terra para a linha. Para o ponto no terceiro diedro, que é o contrário, negativos, né? Afastamento e cota negativo. Então, a projeção horizontal do ponto, cadê a setinha? Projeção horizontal do ponto vai estar para cima, porque o afastamento é negativo. Então, afastamento negativo eu leio para cima. Cota negativa eu leio para baixo. Ok? Então, se o ponto pertence ao bissetor ímpar, vamos resumir, se o ponto pertence ao bissetor ímpar, ele tem valores de afastamento e cota iguais e sinais iguais. Quem é por essas projeções serão simétricas, certo? Dúvidas sobre o bissetor ímpar? Alguma dúvida? Não. Vamos ao bissetor par. Professora, Pode falar. então, no terceiro diedro aqui, vai ser um negativo, né? É, negativo e negativo. Certo. Por isso que é o contrário, ó. Afastamento negativo é para cima. Veja que no primeiro diedro, o afastamento positivo é para baixo. Certo? O primeiro diedro é sempre o contrário do terceiro. Certo. Ok? Agora, bissetor par. Bissetor par atravessa segundo e quarto diedro, certo? Bissetor par atravessa segundo e quarto diedro. Em relação a valores, né? A abscissa tanto faz, mais uma vez, afastamento e cota. Veja que, como é 45 graus bem ao meio, o afastamento também vai ser igual à cota. Os valores vão ser iguais também, né? Mas os sinais são o quê? Contrários. Por quê? Segundo diedro é o quê? Afastamento negativo, cota positiva. Quarto diedro é o quê? Afastamento positivo e cota negativa, certo? Então, quando o ponto pertence ao bissetor par, ele tem valores iguais, mas sinais contrários. Os sinais são contrários. Se um afastamento é positivo, a cota é negativa. E vice-versa, certo? Então, ponto no segundo diedro, eu tenho o quê? Vamos dar um exemplo? Vamos supor que esse afastamento aqui é 2, certo? Então, a cota vai ser quanto? 2 também. Mas os sinais são contrários. Então, aqui, ó, o afastamento, ele é negativo, menos 2, e a cota vai ser positiva, 2. Vamos dar um exemplo para o ponto D. Vamos supor que vai ser 4. No quarto diedro, eu tenho o quê? O afastamento positivo, então vai ser mais 4, e a cota vai ser negativa, então vai ser menos 4, certo? Bissetor par, projeções com valores iguais, mas sinais contrários. O que é que vai acontecer com a épora? Se os sinais são contrários e os valores iguais, as projeções serão coincidentes. Ou seja, eu tenho projeções coincidentes. Esse sinaizinho aqui, ó, de 3 não é igual, é de coincidente. Projeção horizontal coincidente com a projeção vertical.
No segundo diedro, se o ponto estiver no bissetor par, né, situado sobre o bissetor par e no segundo diedro, eu tenho as duas projeções acima da linha de terra. Por que acima? Porque o afastamento é negativo, que eu leio para cima, e a cota é positiva, que eu leio também para cima. Como o valor é igual, projeções coincidentes. Mesma coisa aqui para o quarto diedro, sendo que as duas projeções ficam para baixo. Por que para baixo? Porque quarto diedro, afastamento positivo, eu leio para baixo. E a cota negativa, eu leio para baixo. Então, o segundo diedro é o contrário do quarto, certo? Mais uma vez, resumindo, bissetor par, eu tenho as duas projeções, horizontal e vertical, ou seja, afastamento e cota, com valores iguais e sinais contrários. Que em épora, as projeções serão coincidentes, já que os sinais são contrários. Ok? Dúvidas sobre o bissetor par? Alguma dúvida? Nessa representação em épora, na parte do quarto diedro, aí quando vai em épora, não está um pouquinho mais fachado, só afastamento só a nível de organização, hein? A distância, como assim, você está falando daqui para cá? Isso. É porque aqui esses dois pontos têm as abscissas diferentes, o valor da abscissa, de B0 e de D0. Olhando aqui, parece que está no mesmo plano, realmente. Mas, para vocês entenderem, os valores de abscissa são diferentes. Se o valor de abscissa fosse igual, vamos supor, fosse 5, todos dois estivessem na mesma abscissa, o que ia acontecer? Né? O que ia acontecer? Eles estariam aqui, ó, na mesma linha de chamada. Essa figura aqui, observe isso aqui, ó. Um ponto, aqui de bissetor par, vamos supor, um ponto B vai estar aqui, né? Aqui. E o ponto D bem mais lá para trás. Mas quando eu corto para olhar naquela maneira, para entender somente, sem falar de abscissa, para entender só afastamento e cota, fica assim. Então, eu penso que eles estão no mesmo plano, entendeu? Mas tem a profundidade aqui dos planos. Certo? No exemplo, tem um vídeo, né, que eu gravei com esse exemplo aqui. Não dá para me dar aula agora com esse exemplo, porque eu não tenho como desenhar e mostrar a vocês. Certo? Então, eu dei a aula com esse exemplo, que eu gravei o vídeo, e aí vocês vão entender bem direitinho como colocar um ponto em épora. Infelizmente, não tenho como fazer isso no computador. Ah, professora, você poderia fazer no AutoCAD? Não. Por quê? Porque a expressão gráfica é para aprender a desenhar à mão, certo? É para aprender a desenhar à mão. Né? A gente não vai desenhar nada no computador, é tudo à mão, certo? Então, eu gravei os vídeos também à mão, né? Eu gravei à mão, botei não dá nem para ver como foi, né? Vocês vão ver lá que é o vídeo todo em uma mão. Eu nem apareço, vocês só vão ver minha mão. Certo? E já falando desses vídeos, eu já começo a pedir desculpa, porque eu não tenho nenhum estúdio de gravação, é tudo muito improvisado, né? A gente caiu de paraquedas nessa história de aula remota, ninguém tem a experiência. Então, como são vídeos que eu precisava que vocês vissem eu desenhando, a maneira que eu encontrei foi de colocar um celular, né, em cima do papel e gravar o vídeo, depois eu editei. Então, o que é que vocês vão... Peço desculpa por quê? Porque vocês vão escutar zoada de máquina de lavar, zoada de passarinho, zoada de cachorro, pode escutar a zoada dos meus filhos, mas eu tentei fazer o possível. O que importa é que vai dar para entender, entendeu? Já que eu não tenho, né, um estudo de gravação, não tenho como fazer uma coisa bem sem profissional. Né? Então, é um vídeo de amador mesmo, mas já para entender. E é isso. Né? Obrigada. A aula teórica, deixa eu parar de apresentar aqui. Para a apresentação. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém quer fazer? Não. Então, vamos lá. O que é que vai acontecer? Vai terminar a aula agora. Sim, uma dica para vocês. A gente sempre vai ter a aula no mesmo link, não é isso? Não vai ser sempre o mesmo link? Então, já salvem aquele link para não acontecer o que aconteceu no semestre passado, na semana passada, que o cigarro
saiu, né? Ficou fora do ar. Então, vocês já peguem aquele link que está lá nas notícias, salvem ele num arquivo, certo? Para vocês não dependerem de cigarrar na hora de entrar da aula. Vai que segunda-feira que vem, na hora da aula, o cigarro não esteja funcionando e vocês não tenham salvado o link. Então, já salvem o link e guardem no arquivo, certo? Outra coisa, acabando a aula aqui, eu vou postar esse vídeo ainda demora um pouco para ser processado, acho que só daqui a 1 hora que eu recebo ele no e-mail. Eu vou postar ele, vou postar já, né, os links do YouTube do vídeo da aula teórica, então vocês já podem assistir novamente essa aula, a aula teórica, já podem assistir a aula prática. Quando vocês estiverem assistindo a aula prática, respondo já, Letícia, quando vocês estiverem assistindo a aula prática, peguem o material, que eu espero que vocês já tenham comprado, certo? Peguem o material e vão respondendo junto comigo, né? Eu vou lá dar o exemplo do ponto A. Então, façam o ponto A, façam o ponto B, ou seja, façam aquele exemplo que estava nos slides que eu mostrei a vocês, né? Para vocês já irem entendendo. Por quê? Porque eu também já vou postar a tarefa para vocês fazerem, tá? A tarefa sobre ponto. Eu já vou postar. E vou colocar aí, para vocês me entregarem, vou fazer o seguinte. Para vocês me entregarem até sexta-feira, certo? Eu posto na segunda, para vocês me entregarem até a sexta, ok? Vocês têm aí esses dias todos para fazerem as tarefas que eu vou colocar no SIGA. Posso colocar mais de uma atividade no SIGA. Eu acredito que eu vou postar uma só. Ponto é só uma atividade, mas são 2 questões, certo? Em uma folha só, vocês vão responder essas 2 questões, certo? Vão ser 22 pontos para vocês colocarem em épora e fazer a leitura da épora. Gente, o que é leitura da épora? Eu acabei não explicando para vocês lá. É dizer onde o ponto está. Na questão, no vídeo da aula prática, eu explico, né, o que é a leitura da épora. Aqui na aula, eu acabei hoje não falando. O que é a leitura da épora? É dizer onde está o ponto, certo? Ou seja, dizer o ponto A está situado no semiplano horizontal anterior. O ponto B está situado no segundo diedro. O ponto C está situado no bissetor ímpar e no terceiro diedro. Quando for bissetor, tem que dizer os 2, ok? Então, a questão que eu vou postar vai ser isso. Vocês vão colocar 22 pontos em épora, na mesma linha de terra, vão usar uma linha de terra só, né? Eu explico tudo, como é que se faz lá na aula prática. Vocês têm que assistir essa aula prática, senão não vai saber fazer nada, certo? Explico lá tudo. E depois de colocar esses 22 pontos em épora, vocês vão ter que fazer a leitura da épora, ou seja, dizer onde está cada ponto, certo? Então, é isso. Acabou a aula. Vou postar os vídeos agora no SIGA, o vídeo da aula teórica e o vídeo da aula prática. E já vou cadastrar também a tarefa no SIGA para vocês me entregarem até sexta-feira. Alguma dúvida, professora? Não estou conseguindo, não estou entendendo nada. Já assisti os vídeos, já li o livro, não estou entendendo. Manda e-mail para mim, que a gente marca, né, naqueles horários de atendimento. Quinta tarde ou sexta de manhã, a gente marca para uma aula aqui pelo Google Meet e eu tento tirar a dúvida de vocês. Ok? Alguma dúvida? Não. Não. Vai disponibilizar, né, esse slide ou não? Vou sim, eu coloco também os slides no SIGA. Vou colocar. Pronto, obrigada. Certo? Nenhuma dúvida mais? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Não? Então, pronto. Então, é isso. Aproveitem o horário. Olha, a nossa aula é para ir até 11h20. É 11h20? 11h20 ou 11h30? Enfim, até 11h30, vamos botar. Então, aproveitem para agora assistirem os vídeos, certo? E dá tempo vocês assistirem os vídeos, fazer o exercício junto comigo lá no vídeo e já responder a questão a questão lá na tarefa. Gente, essa questão de tarefa, como é que é? Vou explicar de novo. Ano passado eu expliquei, vai que alguém não lembre. Vocês vão responder lá no papel milimetrado, certo?
responder de lápis grafite, não precisa de caneta. O que é que precisa ser de caneta? Vocês vão assinar lá a próxima questão, o nome de vocês. Né? Coloque o nome lá a próxima questão, tá? E depois tira a foto. Essa foto precisa ser uma foto de qualidade, tá? Porque eu vou corrigir através da foto. Independente se vocês vão me mandar no Word, em PDF, ou a imagem em si, quando vocês forem postar no Cigar, essa foto, quando vocês forem fazer o upload, independente do que seja, essa foto precisa estar com qualidade. Então, vocês, quando passarem a foto para o computador, né, deem um zoom nela, olhe se ela está de qualidade. Ok, gente? Mais alguma dúvida? Alguém quer fazer pergunta? Olha, Pedro disse até 11h35. Então, até 11h35 dá tempo de vocês assistirem os vídeos que eu vou postar agora no Siga e dá tempo de fazer as atividades, certo? Quem tiver comprado o material, né? Quem não tiver comprado ainda, não tem como fazer. Pode tentar fazer, quem tiver uma régua aí, pode fazer no papel normal, papel ofício, certo? A tarefa, eu só quero que me envie a tarefa que eu pedi, a foto da tarefa que eu pedi, certo? Não precisa enviar a foto do vídeo, não, da aula prática do vídeo, não, ok? Então, é isso. Tenham todos um bom dia e boa semana de estudos. Ok. Tchau, professora. Então, bom dia. Tchau. Tomara que o Siga esteja prestando. Acho que tá. Amém. Tchau, gente. Tá Tchau. sim. Tchau.